Fala pessoal, vamos aqui começar, a nossa segunda parte da nossa correção das 155 questões de Lei de Execução Penal. Peço aos senhores paciência, prestem atenção nos comentários e vamos aqui dar continuidade na resolução de questões. Ok? Então vamos lá pessoal. Questão 63. Elaborar Programa Nacional Penitenciário, Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor é competência do Conselho Nacional de Políticas Criminais no âmbito penal. Tá certo? Certo ou errado? O que vocês marcaram nessa questão, pessoal? O Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciária. Elaborar Programa Nacional, Programa Nacional Penitenciário de Formação, e aperfeiçoamento do servidor, ou seja, cursos de formação de aperfeiçoamento é competência do CNPCP. O que é CNPCP, professor? Tá? Essa questão está correta, tá? Pessoal, é o Conselho Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias. Então, quando na questão falar das competências dos órgãos, tá? Você vai lembrar, falou de Programa Nacional Penitenciário, tá? E a questão da formação e do aperfeiçoamento do servidor é uma competência do CNPCP, tá bom? Estabelecer regras sobre arquitetura. Olha o bizu, olha o bizu. Federal para vocês, pessoal. Falou em arquitetura, meus amigos. Falou em arquitetura, tu vai relembrar quem? Falou em arquitetura, estabelecer regras, você vai lembrar do CNPCP, tá certo? Falou em arquitetura e construção de estabelecimentos penais, pessoal, você vai lembrar do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, tá bom? Assim também como estabelecer critérios para elaboração da estatística criminal, é incumbência do Conselho Penitenciário não, pessoal. Bizu, falou em arquitetura, e a questão da construção dos estabelecimentos penais também, as regras, tá? E a estabelecer critérios, você vai lembrar da palavra-chave, elaboração de estatística criminal. Falou nisso, pessoal, é competência do CNPCP, tá bom? E não do Conselho Penitenciário. Então, geralmente, eles trocam as questões de competência para querer confundir vocês, tá bom? Então, aqui é a competência do CNPCP, bom? Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreceu o condenado. E aí, pessoal, vocês marcaram o que nessa questão? Olha que interessante, pessoal. Olha. Vamos lá. Se o cara está condenado bem aqui, ele cometeu o crime, né? A lei que estava em vigor, a lei A, que estava regendo esse crime, né? Tempus regio actum. Se bem aqui, surgir uma lei B, tá? Surgir essa lei B e ela for mais favorável, tá? Ela favorece o condenado. Se favorece, vai ter a questão de quê, professor? Da retroatividade. Ela vai retroagir. Professor, então, quem é que vai aplicar essa questão da lei mais favorável? Por exemplo, pode ser uma redução, né? Ela é uma pena mais abrandada. Quem faz isso, pessoal, é o juiz da execução penal, tá? É o juiz da execução penal. Então, muito cuidado, realmente questão correta. A lei mais benéfica, ela vai retroagir e favorecer o condenado, tá? Então, ela retroage e favorece o condenado, tá bom? Então, pessoal, cuidado, é o juiz da execução, tá? E não o juiz da sentença. As questões costumam cobrar isso aqui. Compete ao juiz da sentença decidir sobre a soma ou unificação de penas, tá vendo? E aí, pessoal, quem é que decide sobre soma ou unificação de penas? Quem define sobre soma ou unificação de penas é o juiz da execução, tá bom? O juiz da execução. Então, questão errada. Aqui as competências dos órgãos. Competência do juiz da execução. Então, quem soma ou unifica pena, né? A soma das penas é o juiz da execução e não o juiz da sentença. Tá bom? Deixando a questão errada. Pessoal, mas agora tem um detalhe. Na falta do juiz da execução, eu vou até anotar aqui, aqui é o juiz da execução. Professor, e na falta do juiz da execução? Agora, se ele falta, aí logicamente, na falta dele, o juiz da sentença pode aplicar, né? Ele pode decidir sobre essa soma e unificação. Agora, cuidado. Se
houver a falta do juiz da execução, aí sim o juiz da sentença poderia entrar em jogo, tá bom? É como se fosse o substituto, beleza? Então a questão está errada porque essa competência de soma e unificação de pena é do juiz da sentença. Compete ao juiz da execução declarar extinta a punibilidade. Questão correta, pessoal. Realmente, quem declara a extinção da punibilidade do preso, né, onde ele vai ser colocado em liberdade, a pena está extinta, né, quando ele já está cumprindo, é o juiz da execução. Então, muito cuidado nessas competências. Juiz da sentença, né, juiz da execução, isso aqui cai demais em prova, tá? Quem decide sobre a suspensão condicional da pena e o livramento condicional é o juiz da sentença. Questão errada, meu garoto. Errado. Quem decide sobre a suspensão condicional da pena, pessoal, né, quando aí as penas privativas de liberdade inferiores a 2 anos, né, elas são inferiores a 2 anos, aí ocorre a questão suspensão condicional da pena. Se for penas superiores a 2 anos, aí pode ser aplicada a questão do livramento condicional. Professor, quem é que aplica o livramento condicional, a suspensão condicional da pena? Quem faz essa aplicação aqui, ó, é o juiz da execução e não o juiz da sentença, tá? O juiz da sentença, pessoal, ele vai só sentenciar. Quem vai aplicar a execução da pena é o juiz da execução, aí dependendo do estabelecimento onde ele está recolhido, se é um estabelecimento federal ou estabelecimento estadual, aí vai depender. Mas é importante a gente saber que não é da sentença, é o juiz da execução, ok? Questão errada. Vamos lá. Quem autoriza saídas temporárias é o diretor do estabelecimento. Certo ou errado, pessoal? Questão errada. Quem autoriza a saída temporária, meus alunos? Não é? Não vão confundir, ó, porque o diretor ele autoriza o quê? A permissão de saída. Né? Por exemplo, morre um familiar do cara lá, né? Permissão de saída. Beleza? A permissão de saída, beleza? Aí é o diretor. Agora, saída temporária depende da autorização do juiz, tá? Da juiz da execução. Então, quem autoriza a saída temporária não é o diretor do estabelecimento, ok? Estão erradíssima. Diretor do estabelecimento não. Aqui é o juiz, tá? O diretor, ele autoriza a permissão de saída, que é diferente da saída temporária. Beleza? Então, vamos continuar aqui, né? O Conselho Penitenciário... Professor, mais um detalhe, ó, tem aluno perguntando, professor, a permissão de saída precisa de escolta? Precisa de escolta, tá? É escoltado. Agora, na saída temporária, não precisa de escolta. Não escolta. Beleza? Não escolta. Beleza? Vamos lá. O Conselho Penitenciário, não vão confundir com o conselho, que é esse conselho que eu já mostrei para vocês, tá? Não vão confundir com esse conselho aqui, ó. Beleza? Ó. Que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Isso aqui é o CNPCP. Agora, o que a gente vai estar falando, ó, o que a gente vai estar falando é do Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário é uma coisa, tá? E o Conselho Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias, CNPCP, é outra coisa. Não vão confundir os dois, tá? Então, vamos lá. O Conselho Penitenciário é um órgão consultivo. É um órgão consultivo. E fiscalizador da execução da pena, dos mandatos de membros e os seus mandatos, né? Na verdade, o mandato dos membros terá duração de 4 anos. Pessoal, questão correta. Agora vamos aqui nos atentar aos detalhes. Ó. Quando falar quem é que é um órgão consultivo dentro do âmbito penal, dos órgãos, quem é o órgão consultivo é o Conselho Penitenciário. O professor tem mais uma característica. Ele também fiscaliza a execução da pena. Agora, o pessoal, os membros, tem duração de quanto tempo? No conselho? 4 anos. Beleza? Então, questão correta. Falou em órgão consultivo, ó, já lembra do CP. Ok? Incumbe ao Conselho Penitenciário emitir parecer sobre indulto e comutação de pena. Olha que interessante essa questão. Ó.
inclusive a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. O Conselho Penitenciário ele pode emitir um parecer sobre indulto e a comutação de pena. Agora, ele não pode emitir um parecer, pessoal, em relação ao quê? Ao estado de saúde do preso, tá? O indulto, o pedido de indulto relacionado com o estado de saúde do preso. Não é competência do Conselho Penitenciário. Então, isso aqui é um peguinha. O Conselho Penitenciário, ele pode emitir um parecer sobre indulto e a comutação de pena, tá? Indulto e comutação de pena. Aí, quando ele diz na questão, inclusive a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Se for um pedido de indulto com base no estado de saúde do preso, não pode o Conselho Penitenciário emitir esse parecer, tá? Então, a questão é errada, porque ele diz que inclusive, ou seja, ele está dizendo que o Conselho pode emitir um parecer pedindo indulto com base no estado de saúde do preso. Beleza? Vamos lá, continuar, questão 72. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função e deverá ser portador de diploma de nível superior de direito, ou psicologia, ou ciência social, ou pedagogia, ou serviço social, questão letra de lei, questão correta, tá, pessoal? Realmente tem essa questão aí, tá? O diretor do estabelecimento penal, ele tem que residir, pessoal, ou no próprio estabelecimento, ou nas proximidades do estabelecimento, tá? E o regime de trabalho dele aqui, ó, é uma dedicação de tempo integral, beleza? É um tempo integral à função dele, ok? Então, vamos lá. Questão correta. Professor, é obrigatório ele ter nível superior em direito? Não, pode ser em direito, pode ser em psicologia, pode ser em ciências sociais, pedagogia, serviços sociais, beleza? O patronato. Vamos lá. O patronato público ou particular, né, destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Será que o patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, professor? Questão correta, pessoal. Realmente, o patronato é um órgão, tá? Sistema penitenciário. Ó, o patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, né? Professor, o que seriam esses albergados aí? Os albergados, pessoal, quando ele fala, é os presos, né, que em regime aberto, né? Eles ficam em albergados, tá? Então, esse patronato, ele vai prestar uma assistência aos albergados e também aos egressos, que é aquele preso que já não faz mais parte aí do estabelecimento penal. Ele já aconteceu, ele já saiu, né? Então, esse período de 1 ano que ele sai, até 1 ano, ele ainda é considerado egresso. Ou se ele está em livramento condicional, né? Durante o período de prova também é considerado egresso. Então, é importante a gente saber que o patronato ele vai prestar essa assistência aos albergados e aos egressos. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, né, ao submetido à medida de segurança, exceto o preso provisório e ao egresso. E aí, pessoal, o que vocês marcaram nessa questão errada, né? Quando eu falar estabelecimento penal, é para os presos condenados, né? Ou também preso submetido à medida de segurança. Também não é exceto o preso provisório está sujeito ao estabelecimento penal, destina-se a eles, né? E também ao egresso. Por que, professor, o egresso? Porque lembra que o egresso ele pode receber assistência, aí até alojamento, alimentação, pelo período de no máximo até 4 meses, né? Porque é prorrogável. Lembra? 2 meses, prorrogável por igual período. Então, pessoal, o estabelecimento penal ele vai ser destinado a quem? Ao preso que está condenado. Condenado. O que mais, professor? Está sujeito à medida de segurança, MS. O que mais? Ó? Ao preso provisório. Ao preso provisório. E também ao egresso. Não é pelo fato que ele de estar na rua já, foi liberado, que ele não vai estar destina-se aos egressos, tá? Porque os egressos podem até, se tiver a questão do alojamento e da alimentação, se eles estiverem sem, eles podem pedir, tá? É um direito deles. Então, quando ele diz que na questão que exceto ao preso provisório, deixa nessa questão errada. A penitenciária é destinada aos presos em reclusão. E aí?
A penitenciária é destinada aos presos em reclusão, fechado, né? E que estejam em regime fechado e semiaberto. Pessoal, questão errada. Questão errada. Por quê, professor? Ora, realmente a penitenciária é destinada aos presos que estão em reclusão. Aqui, ó. Beleza? Em reclusão. Regime, onde isso tem que começar com regime fechado. Ou seja, regime fechado. Quando ele coloca semiaberto, não. Tá? O regime semiaberto tem a questão das colônias agrícolas, tá? Então, não é. A penitenciária, ela é destinada aos presos que estão em reclusão e que estejam em regime fechado. Tá bom? Então, é só você anotar. Penitenciária, reclusão, tá? Aí você vai botar uma setinha e fechado. Ok? Para você não esquecer na hora da prova. Os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. Pessoal, questão correta. Tá? Realmente, os estabelecimentos penais, eles devem ser dotados, logicamente, das mulheres, né? Que tem as mulheres. Eles têm que ter o berçário, onde as condenadas possam cuidar dos seus filhos, né? Inclusive amamentar. Agora, o período, professor, que pode ter um período de 6 meses, tá? Período aí de 6 meses, até 6 meses de idade. Então, é permitida a questão do berçário. São delegáveis, né, as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal. Pessoal, questão, o que vocês marcaram aí? São indelegáveis, tá? Questão 77. Errada. Função de direção, chefia, coordenação, pessoal, no âmbito do sistema penal, elas não podem ser delegáveis. Elas são o quê? Indelegáveis. Tá? Indelegáveis. Indelegáveis, tá aí. Beleza? Só pegar o bizu aí. Indelegáveis. Beleza? A questão errada. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Ou seja, preso provisório é aquele que não tem condenação, né? Ele fica separado do preso que já está condenado. Questão correta. Perfeito, tá? Os presos condenados possuem critério de separação, como, por exemplo, os condenados pela prática de crime hediondo. Olha que interessante essa questão. Ou equiparados, né? Ficam separados dos demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa. Ao contrário do preso provisório, que não possui critério de separação. Pessoal, o que vocês marcaram nessa questão? Ele está dizendo que os presos condenados, eles têm critério de separação. Por exemplo, o preso que cometeu o crime hediondo, né, o equiparado, vai ficar separado dos demais condenados que cometeram outros crimes, né, por exemplo, contravenções. Então, existem esses critérios de separação, tá? Agora, existe critério de separação tanto para preso condenado quanto para preso provisório, viu? Não é porque o fato que é um preso provisório que não existe critério de separação, porque tem que ocorrer, obedecer o princípio da individualização da pena, viu? Então, quando ele diz, ó, ao contrário do preso provisório, que não possui, então aqui já deixa a questão errada, porque o preso provisório também tem critério de separação, por exemplo, primários, reincidentes, beleza? O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal. Então, aqui é o preso que era funcionário da administração da justiça criminal. Ficará em dependências separadas. Questão correta, pessoal. Realmente, até por questão, né? Pode ser que o preso lá mate o outro, né? Tem uma rixa com o cara, porque o cara era funcionário da administração da justiça. Então, o preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração, ele fica em dependência separada, ok? O condenado, questão 81, será alojado em cela individual, que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. O que vocês marcaram, pessoal, na questão 81? Questão correta, tá? Realmente, pessoal, o preso condenado, ele vai, por exemplo, ser alojado em uma cela individual para ele. Uma cela individual. Agora, o que é que vai ter que conter nessa cela? Vamos lá. Tem dormitório, tem um aparelho sanitário e tem um lavatório. Tá? Então, cuidado que
Na LEP ela traz essas 3 situações, ok? Vamos lá, próxima. 82. Vamos aqui, né, pessoal? A penitenciária de homens e mulheres será construída em local afastado do centro urbano. Pessoal, questão errada. Na verdade, é só a penitenciária de homens que ela deve, na verdade, ser construída em um local afastado de um centro urbano, tá? A distância que não, logicamente, restringe a visitação. Questão errada. Então, essa construção no centro urbano, a LEP não prevê a questão da penitenciária feminina, tá? Prevê a questão da penitenciária de homens. Ok? Então, previsão para homens, cuidado. A colônia agrícola, industrial ou similar, né? Lembrando que essa colônia agrícola, industrial similar é para os presos em regime, anota aí, presos em regime semi-aberto, ok? Semi-aberto. A colônia agrícola industrial similar destina-se ao cumprimento de pena em regime aberto e da limitação de fim de semana. Já deixa a nossa questão aí errada, tá, pessoal? Questão errada. Por quê, professor? Porque, na verdade, a colônia agrícola é para o preso em regime semiaberto. Regime aberto, aí vem para casas de albergado, ok? Albergado. E limitação de fim de semana, também, albergado, ok? Albergado. Beleza? Está errada. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Em regime semiaberto, não. Tá, pessoal? Na verdade, o regime aqui na casa de albergado é o regime aberto. E da pena de limitação de fim de semana. E aí, pessoal, o que vocês marcaram nessa questão? Questão errada, né? Questão errada. Lembrando que a limitação do fim de semana, pessoal, ó, essa limitação de fim de semana é relacionado à casa de albergado. Beleza? Os presos em regime aberto. Ok? Só lembrar disso, tá? 85. O prédio deverá situar-se em centro urbano. Isso ele está falando da casa de albergado. Separado dos demais estabelecimentos. E caracterizar-se-á pela presença de obstáculos físicos contra a fuga. Pessoal, ó, esse prédio que ele está falando aqui, tá? É o prédio da casa de albergado, tá? Casa de albergado. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. Albergado. Então tá aí, ó. Esse prédio é da casa de albergado. Esse prédio tem que ser situado em centro urbano, beleza? Tem que ser em centro urbano. Tem que ser separado dos demais estabelecimentos e tem que caracterizar-se pela... Quando ele diz que caracteriza pela presença de obstáculos, não, tá, pessoal? Na verdade, não tem esses obstáculos físicos contra a fuga. Beleza? Questão errada. Não tem a presença de obstáculo físico contra a fuga. Ó. Só marcar aqui, ó. Presença de obstáculos físicos contra a fuga é um erro, tá? Ele é caracterizado, a casa de albergado, nos centros urbanos e não tem esses obstáculos. Beleza? Não tem esses obstáculos. No centro de observação, que é o famoso CO, né? No centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico. Questão correta. Falou em exame geral e criminológico, lembra? Os exames gerais e exames criminológicos, né? Os presos aí condenados à pena privativa de liberdade, né? Olha aí o que ele diz aqui, ó. No centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico. Questão correta. Falou em exame geral. Realização do exame criminológico vai ser no centro de observação. Beleza? É só marcar a questão aí como correta. Ok? Tentem resolver a 87 e a 88 aí. 1 minuto para vocês resolverem. Beleza? Coloquem no chat também, pessoal. Beleza? Então, vamos lá.
É muita questão, pessoal, é muita questão, é isso aí, tá bom? Pessoal, só lembrando também, ó, em relação ao preso em regime fechado, quando ele está condenado à pena privativa de liberdade, né, esse preso em regime fechado, ele é submetido ao exame criminológico, né, para obter os elementos que sejam necessários para a classificação dele, tá bom? Então, preso em regime fechado, ele é obrigatório fazer o exame criminológico, isso na PPL. Professor, e o preso em regime semiaberto, ele é obrigado? Não, ele não é obrigatório fazer o exame criminológico, tá? Não é obrigatório, beleza? Então, é só a gente lembrar aqui, ó, que esse exame criminológico, pessoal que está em fechado, obrigatório, tá? Obrigatório, para não esquecer, ó, obrigatório. E o pessoal que está em semiaberto, professor, no semi, quem está no semi é facultativo, na verdade, né? Na verdade, não é obrigatório. Não obrigatório, ok? Não obrigatório. Beleza? Fechado, obrigatório, semi-aberto, não obrigatório, beleza? Então vamos lá. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se somente aos inimputáveis. O que é que vocês marcaram, pessoal, nessa questão? Questão 87. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina somente aos inimputáveis. Questão errada, tá? Cuidado com esse somente, tá? O Hospital de Custódia, pessoal, ele destina-se aos inimputáveis, tá certo? Aos inimputáveis e também ele vai se destinar aos semi-imputáveis também. Então, é os inimputáveis e os semi-imputáveis. Semi-imputáveis, tá? Semi-imputáveis, ok? Então, esses caras aqui, ó, esse hospital de custódia é o pessoal que é os inimputáveis, né? E os semi-imputáveis. Então, quando ele diz somente, deixou a questão errada. Beleza, pessoal? É os inimputáveis e aos semi-imputáveis. Vamos lá. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Marcaram o quê? Cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Questão correta, pessoal. Tá? Falou em preso provisório, a cadeia pública ela é destinada ao recolhimento dos presos provisórios, que é os presos sem condenação. Beleza? Questão correta. Vamos lá, partir para as próximas. Questão 89. Transitando em julgado, se o réu estiver ou vier a ser preso, né, o diretor do estabelecimento ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Pessoal, não é o diretor do estabelecimento que vai expedir essa guia de recolhimento para a execução, não. Tá? Na verdade, quem vai expedir essa guia aqui é o juiz. Tá bom? Então, transitado em julgado, se o réu estiver ou vier a ser preso, vai logicamente ter uma guia de recolhimento para a execução daquela pena. Agora, quem vai ordenar essa expedição aqui é o juiz e não o diretor do estabelecimento. Questão assim bem simples, né? Questão errada. Cumprida ou extinta a pena, condenado será posto em liberdade, com certeza. Mediante alvará do diretor do estabelecimento, não, né, pessoal? Que é isso? O alvará aqui, ó, soltura é por parte do juiz. Beleza? É o juiz que vai conceder esse alvará de soltura. Tá bom? Então, cuidado com essas questões de competência aí, tá? Se foi extinta a pena, se foi cumprida, já terminou. Se ele vai ser posto em liberdade, não é o alvará, quem vai dar esse alvará aqui, não é o diretor do estabelecimento, não. Quem dá esse alvará aí, meu irmão, é o juiz. Ok? Questãozinha de prova. 91. O juiz da execução estabelecerá o regime no qual o condenado vai iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade. Questão errada, pessoal. Quem estabelece o regime no qual o condenado vai iniciar não é o juiz da execução, e sim o da sentença. Tá? É o juiz da sentença. Ok? Juiz da sentença. Vou apagar aqui o negócio. Sentença. Vamos lá.
é o juiz da sentença e não o juiz da execução. Porque quando ele vai julgar, ele vai dizer lá no julgamento, né? Final, ele vai estabelecer o regime que ele vai cumprir. Ah, o cara vai cumprir 10 anos de regime fechado, né? 7 anos de regime fechado. Então, o juiz da execução, ele só vai executar a pena, ele vai só fazer cumprir a pena. Agora, quem estabelece o regime no qual o preso vai iniciar esse cumprimento não é o juiz da execução, e sim o juiz da sentença. Porque muita gente confunde. Nós temos o juiz da sentença e o juiz da execução. O juiz da execução aqui, ó, o A, ele vai dar a sentença. O B, que é o juiz da execução, vai só fazer cumprir essa sentença que o A deu. Entendeu? Aí o pessoal às vezes tem diferença em saber quem é juiz da execução, quem é o juiz da sentença. Então são dois juízes diferentes. Na falta da execução, do juiz da execução, pode substituir quem? O juiz da sentença. Isso se ele faltar, né? O juiz da execução. Então, questão errada, porque quem estabelece o regime é o juiz da... Quem estabelece regime, onde ele vai iniciar o cumprimento, é o juiz da sentença. Beleza? Quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. E aí, pessoal, questão correta. Questão correta. 91 está errada, tá? Quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou da unificação das penas. Então, se o cara está cumprindo uma pena aqui, o cara já foi condenado, né? Por mais de um crime, tá certo? Quem faz essa soma e unificação de pena, a gente já viu que é quem? É o juiz da execução, não é isso? É o juiz da execução. Então, quando ocorre mais de um crime, tá certo? A condenação por mais de um crime, essa determinação do regime de cumprimento, tá certo? Ela será feita como, professor? Somando e unificando as penas, tá bom? Então, questão correta. Mais de um crime, soma ou unifica a pena. Mais de um crime, soma ou unifica a pena. Beleza? Vamos lá. Sobrevindo condenação no curso da execução, ó, o cara está lá cumprindo a sua pena no estabelecimento, está preso. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida. Por exemplo, se o cara já foi preso por ter cometido o crime A, foi condenado. Mas na frente veio uma outra condenação. No curso da execução da pena, já estava sendo cumprida a pena. O que é que vai acontecer, professor? Você pega, vai somar a pena ao restante do que falta para ele cumprir. Se faltava 2, ele foi condenado mais 3, aí você pega o 2 e soma com 3. Dá o quê? 5 anos. Tá? Soma-se a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Ou seja, porque dependendo da quantidade de tempo, vai ser determinado regime. Por exemplo, regime fechado, semiaberto, aberto. Beleza? Mais de 8 anos. Se a soma deu mais de 8 anos, aí com certeza vai começar em regime fechado, né? Então, questão aí correta. Por quê? Porque se no curso, durante a execução da pena, vier uma condenação, aí você, por exemplo, você já cumpriu 2 anos, aí vai somar a pena ao restante do que ele já cumpriu, falta cumprir, né? Com 2, mais 3, 5 anos. Aí isso aqui, o tempo é que vai determinar o regime de cumprimento dele, tá? Então, questão correta. Questão 93, tá bom? Qual é o bizu, professor, dessa questão, para a gente ficar atento? É a questão de somar a pena ao restante do que está sendo cumprida. Só isso. Principal parte para você ficar atento. Vamos lá na 94. A progressão de regime, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência, agora a questão da progressão de regime, né, pessoal? Essas questões são excelentes, tá? Olha o que ele fala, ó. Progressão de regime. Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, dar-se-á quando for cumprida 20% da pena. Vocês marcaram o que na questão 94, pessoal? Vamos lá, ó. Vamos aqui. Vou ensinar vocês um bizuzinho bem legalzinho aqui, ó. Vem cá. Vou colocar aqui, ó. 16%, 20%,
25% e 30%. Que é isso, professor, de porcentagem? É porque a progressão de regime agora depende de porcentagem. Atualização do pacote anticrime, viu? Aí você vai botar assim, ó. Primário. E você bota reincidente. Aí você coloca nos 25, bota primário. Aí no 30% você bota o quê? Reincidente. Que é isso, professor? Aí você vai abrir um leque aqui, ó. E aqui. Aí você vai botar sem violência. E aqui você vai botar com violência. Olha que interessante. Isso eu não estou falando de crime hediondo, porque crime hediondo tem outras porcentagens, a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Professor, como é que fica isso aqui, ó? Por exemplo, se o cara é primário, primeira vez que ele cometeu o crime, e o crime é sem violência, aí ele tem que cumprir o quê? Não 20% da pena, ele tem que cumprir 16% para que ele tenha a progressão de regime. Então, questão errada. Então, o bizu, ó, de acordo com a tabelinha que eu coloquei aqui, ó, se ele é primário e sem violência, 16%. Aí assim sucessivamente. Se ele for reincidente e for sem violência, 20%. Se ele for primário com violência, 25%. Se ele for reincidente com violência, 30%. Então, o patamar é 16, 20, 25, 30. Beleza, pessoal? Para vocês não esquecerem, ok? Então, como ele está dizendo que é primário, 100, não é 20, é 16. Ok? Então, cuidado se é uma aposta minha de prova, tá, pessoal? Questãozinha que envolve raciocínio. Essa questão foi de autoria minha, baseado na lei, tá bom? A progressão de regime, se o apenado for primário, olha aí, ó, se ele for primário, e o crime tiver sido cometido com violência, ó, ele é primário, agora é com violência. Aí você vem na tabelinha, ó, primário com, ou seja, 25%. Se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência, a pessoa grave ameaça, dar-se-á quando cumprido 25% da pena, deixando a questão correta. Tá bom? Então, vocês têm que se atentar em duas palavrinhas. A questão se ele é primário ou incidente e se é sem violência ou com violência. Deixa a nossa questão correta. Tá bom, pessoal? Então, a aulazinha dessa aqui é federal, viu? Então, vamos lá, pessoal. Questão 96. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo, agora vamos aqui outro patamar em relação à progressão relacionada aos crimes hediondos, que já tem outra tabelinha, tá? Tem outra tabelinha, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos lá, vou colocar aqui a tabelinha do 40, 50, 60 e 70. Para que, professor, você vai colocar essa tabelinha? Para que a gente possa responder a questão, ó. 40% você vai escrever assim, ó, hediondo. Aí a próxima você vai botar assim, hediondo mais morte. Isso aqui é uma forma que eu fiz para gravar. 60% você vai botar reinci, que significa reincidente, hediondo. Aí no final você vai botar reinci, hediondo mais morte. Reinci é de reincidência. Professor, agora fica mais fácil, né? Nesse hediondo aqui mais morte, você vai botar um ganchinho e vai botar assim, ó. Líder milícia. Vamos lá. Professor, me diz aí como é que faz isso aqui, ó. Vamos lá. Progressão de regime. Se o preso cometeu um crime hediondo, tá certo? Se ele cometeu um crime hediondo, ó. Vamos lá. Se o apenado for condenado pela prática de um crime hediondo ou equiparado, e se for primário, tá certo? Ó, esses dois aqui de cima, primário. Aqui esses dois de baixo, os reincidentes, tá? Como é que acontece isso? Se ele é primário e é hediondo, então qual a porcentagem que tem que cumprir para progredir? 40%. 40%. Entendeu? Crime hediondo primário, a progressão se dá com 50% não. Vai se dar com
40%. 50% se fosse hediondo mais morte. Entendeu? Ó, 50% se for hediondo mais morte. E ainda tem um detalhe, se o cara for líder de organização criminosa, líder de milícia, também tem a questão de 50% para ele progredir caso ele seja líder, né? Beleza? Então tá aí. Então, ó, o bizu, ó, primário hediondo. Qual é o primeiro patamar? 40%. Se for primário e o crime for hediondo mais morte, 50%. Se ele for reincidente hediondo, 60%. Se ele for reincidente hediondo mais morte, 70%. Tá certo? Então, esse é o detalhezinho aí para que vocês tenham essa aula de progressão, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, essa tabelinha aqui, ó, pode tirar o print da tela. Cara, eu acho que não tem nenhuma tabela melhor que essa daqui, não, que eu fiz, tá? Para vocês aí. Essa tabela é federal, viu? Muito cuidado. Então, vamos lá. Se o apenado for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada pela prática de crime hediondo, olha aí, sua progressão de regime dar-se-á quando completado 60% da pena. Vamos lá? Aqui, pessoal, ele é o comandante. Lembra que eu falei do líder? Se ele é comandante, né, individual ou coletivo, da organização criminosa estruturada para a prática do crime hediondo, tá certo? Ele é o comandante. A palavra tá aqui, ó. Palavra-chave, comandante. Comandante individual, beleza? Da organização criminosa. E essa organização, ela pratica crimes hediondos. Nesse caso, a progressão, pessoal, vai se dar bem aqui. Lembra que eu coloquei, ó, líder, milícia, organizações criminosas. Tá bom? Nesse caso, é 50% e não 60%, tá? Deixa na questão errada. Que é 50%. 50%. Ok? Então, vou partir aqui. Questão 98, vamos aqui, né? Se o apenado for reincidente... Pessoal, o pessoal está perguntando a questão dos regimes, tá? Questão do regime. Eu vou voltar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. A questão da soma e da unificação da pena. Eu vou colocar de uma forma bem aqui, ó, um quadrozinho para vocês anotarem, bem rapidinho aqui, tá? Vamos lá, regimes. Pessoal, se a pena der maior que 8 anos, fechado. Fechado. Se a pena for maior que 4 e menor, né, que 8 anos, semi-aberto. Professor, e se for menor que 4 anos, pode iniciar em regime aberto. Ok? Aberto. Beleza? Não esquece esse detalhe aqui. O pessoal está perguntando em relação aos regimes. Ó. Maior que 8 anos, se a pena for maior que 8 anos. Fechado. Entre 4 e 8, é maior que 4 e 8, aí você já parte para o semi. Menor que 4 anos, aberto, tá bom? Para não esquecer para a questão da prova. E a questão da soma, ó, onde você soma, se der mais ou menos nesse patamar aqui, vai definir o regime onde ele vai cumprir. Ok? Se for maior que 8 anos, fechado. Maior que 4, menor que 8, semi-aberto. Menor que 4 anos, aberto, ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui partir para nossas questões. Questão 98. O que é que vocês marcaram aí? Se o apenado for reincidente, ó, se ele é reincidente em crime hediondo com o resultado morte, ó, então é o maior patamar de porcentagem que a gente tem. Só voltar para cá. Ó, reincidente em crime hediondo mais morte, então é o que? 70%. Tá certo? Olha, é reincidente, ó. E aí tem crime hediondo com resultado morte, ó. Proibido o livramento condicional. Detalhe importantíssimo. Se acontecer esses crimes hediondos reincidentes, se é reincidente a crime hediondo, pessoal, não tem livramento condicional, viu? E geralmente lá o livramento condicional cumprimento 2/3 da pena, relacionado quando ele comete crime hediondo, cumprimento de 2/3. Mas se ele é reincidente em crime hediondo, não tem livramento condicional. Né? Com resultado morte. Não tem, não tem. Tá bom? Sua progressão ocorrerá quando completado 70% da pena. Só você olhar aqui, meu caro amigo, ó. Só você olhar aqui, a questão 98, ó. Só você olhar. Lá, ele diz o quê? Reincidente
hediondo mais morte é o quê? Tem que cumprir 70%. Ok? Então, questão correta. 9.9. No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, um dos requisitos para a progressão de regime é não ter cometido crime com violência ou grave ameaça. Será, professor? Se a mulher é gestante ou é mãe, né, responsável por criança, pessoas com deficiência, um dos requisitos para a progressão de regime, ela não pode ter cometido a violência ou grave ameaça contra a pessoa, tá bom? Olha o detalhe. Questãozinha correta, pessoal. Tá certo? Então, quais os pontos principais, professor, para a gente decorar caso esse negócio caia? Mulher gestante, né, mãe, responsável por crianças, né? Para a questão da progressão do regime dela, os requisitos, ela não pode ter cometido crime ou violência ou grave ameaça à pessoa. Ok? Vamos lá. No caso de mulher gestante, ou que for mãe responsável por crianças, um dos requisitos para a progressão de regime é não ter cometido crime contra o seu filho, questão correta. Ela não pode ter cometido crime contra o filho dela ou de algum dependente. Um dos requisitos para a progressão de regime, no caso de mulher gestante, é ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, assim como ser primária e ter bom comportamento carcerário. Questão correta, pessoal. Ó, é um dos requisitos para a progressão do regime em relação à mulher gestante. Aqui cai em prova, tá? Ela tem que ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, né? 1/8, então aqui mais um detalhe, ó. Professor, é numeração demais, cara, tem que estudar, né? 1/8 da pena no regime anterior. E também tem que ser primária e ter um comportamento carcerário bom. Tá certo? Comportamento bom. Beleza, pessoal? Então não esqueçam disso aí, tá? Questão correta. Vamos aqui continuar. Então, é os requisitos para a mulher gestante. Observe que eu coloquei 3 questões falando dos requisitos, que é muito importante. Questão da fotografia. Se você resolver muita questão, a sua mente já fica condicionada. Então, vamos lá. O tráfico de drogas privilegiado, questão 102. É considerado crime hediondo para efeito de progressão, questão errada, pessoal. O tráfico de drogas privilegiado, tá certo? Ele não é considerado crime hediondo para efeitos de progressão de regime, tá? Que é aquele tráfico de drogas privilegiado, quando o cara é primário, né? Ele não participa de organização criminosa, tá certo? Então, é um tráfico já que o cara tem um certo privilégio, ou seja, vai ter uma redução de pena. Tem redução de pena, né? Dentro do tráfico. Então, ele tem um certo privilégio. É a primeira vez, o cara não participa de organização criminosa, tem bons antecedentes. Então, é o tráfico privilegiado. Para efeito dessa lei, o tráfico privilegiado, tá certo? Ele não é considerado crime hediondo para efeito da progressão do regime, ou seja, que é para efeito dessas porcentagens aqui, tá? Ó. Beleza? 103. O cometimento de falta grave durante a execução da pena, privativa de liberdade, interrompe o prazo para obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena. Marcaram o quê, professor? Questão correta. Professor, mas o senhor ensinou que é indulto, comutação de pena, livramento condicional, não, se o cara comete falta grave, ele não interrompe. Realmente, não interrompe. O que é que não interrompe? Que eu disse para vocês, ó. Não interrompe. Indulto, quando ele comete falta grave. Comutação e a questão do livramento. Não interrompe se ele comete falta grave. Agora, que é o não clique. Se ele comete falta grave durante a execução da pena, onde é que vai prejudicar ele? Vai interromper para a questão da progressão no regime do cumprimento. Que é aquela, você pular do fechado para o semiaberto para o aberto e vai só se beneficiando. Então, se você comete falta grave, vai interromper sim esse prazo para a progressão de regime, tá? O recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular é admitido para o maior de 60 anos. O que é que vocês marcaram, pessoal? Questão errada. Aqui, pessoal, a questão é que o cara está em regime aberto, né? Ele é beneficiário do regime aberto, está em albergado. E aí vem a questão da prisão domiciliar.
domiciliar. Como assim, professor? Prisão domiciliar? Na verdade, se ele está em regime aberto, vai ser admitido se ele for, para a questão da prisão domiciliar, se ele for maior que 70 anos. 70 anos, beleza? Maior que 70 anos, pessoal, beleza? 105, vamos lá. O recolhimento do beneficiário do regime aberto, olha aí, o regime aberto, em residência particular, é admitido quando o condenado é acometido de doença grave, assim como a condenada tem filho menor ou deficiente físico ou mental. Certo ou errado? Questão correta, pessoal. É um dos casos da prisão domiciliar. Quando ele fala residência particular, é a questão desse recolhimento em residência particular, é a questão da prisão domiciliar. Então, uma das hipóteses que é admitida é quando o preso está com doença gravíssima, né? Ou seja, quando a mulher tem um filho menor, o condenado tem um filho menor, um filho deficiente mental, aí é admitida a prisão domiciliar, tá? Vamos lá. A condenada gestante não tem direito ao recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular, questão errada. Se ela tiver gestante, pessoal, ela tem direito sim à prisão domiciliar, ou seja, o recolhimento do beneficiário, né, logicamente em regime aberto. Tem mais esse detalhe. Para a prisão domiciliar, o cara tem que ter um beneficiário, ele tem que estar no regime o quê? Aberto, ó, aberto, beleza? Para a questão da prisão domiciliar, ele tem que estar em regime aberto. Então, se ela tiver gestante, ela tem direito sim, quando ele diz que não tem direito, está errado. Ela tem direito sim ao recolhimento da prisão domiciliar, ficar na sua residência particular, tá bom? Se ela for gestante. Ok? Ocorrer a regressão. Agora, a regressão. O que é regressão? Por exemplo, se nós temos o regime fechado, se tem o fechado, se tem o semiaberto, se tem o aberto, né? O que acontece? Eu não posso pular do fechado para o aberto. Isso aqui é o regime per salto, que a gente chama. Não pode. Para progressão. Progressão tem que ir seguindo a escadinha, ó. Agora, para regressão, eu posso sair do aberto e vir direto para o fechado de uma vez, viu? Muito interessante isso aqui vocês saberem, ok? É importantíssimo vocês saberem isso aqui, pessoal, viu? Questão do persalto, tá? Ocorrer a regressão. Agora estamos falando de regressão de regime. Ali a gente falou da progressão. Se o preso praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, ou sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena torna incabível o regime. Questão correta. Questão correta. Professor, quais as hipóteses dele regredir de regime? Primeira, se ele comete um crime doloso. Lembra que eu falei que vai interromper aqui, ó. Interrompe a progressão. Se ele comete um fato como crime doloso, ou então uma falta grave, né? Ou se ele for condenado, né, por um crime onde ele já está cumprindo a pena, e na hora que soma o restante da pena com o outro crime, por exemplo, daqueles valores relacionados à questão da progressão do regime, por exemplo, se for maior que 8 anos, se na hora da soma der maior que 8, então se ele estiver em aberto, com certeza ele vai regredir de regime e vai para o regime fechado. Tá bom? Então, isso na soma, se ele já está preso. Só falta 2 anos para ele ser imputado de liberdade. Se ele for condenado por outro crime, uma condenação anterior, na hora que vai somar, unificar essas penas, se passar desse prazo aí, que é o prazo, por exemplo, cada regime tem seu prazo, né? Maior que 8, entre 4 e 8. Se na hora que eu somar, passar desse prazo de 8 anos, aí ele vai, infelizmente, sofrer uma regressão de regime e ser colocado no fechado. Tá bom? Então, essas são as possibilidades aí de regressão de regime. Vamos lá, questão 108. As autorizações de saída são a permissão de saída e a saída temporária. Questão correta. Nós temos 2 tipos de autorização de saída, pessoal. Quem são as autorizações de saída? Quando falar autorização de saída, é a permissão de saída e a saída temporária. Tá bom? Questão correta, são essas duas. A permissão é autorizada pelo diretor do estabelecimento, sem a necessidade de escolta. O que vocês marcaram isso aí? Pessoal, errado, né? Por que está errado? Porque, na verdade, a permissão de saída, ela é com escolta.
tá com escolta. Ela é escoltada. Quem é sem escolta é a saída temporária. Questão errada, tá? Diferentemente da saída temporária, que é necessária escolta. Na verdade, é o contrário. Saída temporária não precisa e a permissão de saída precisa. Beleza? Na saída temporária, é possível a monitoração eletrônica. Marcaram o quê, pessoal? A questão da tornozeleira, né? Correto. Falou em tornozeleira, na saídazinha temporária, que ela é autorizada por quem? Pelo juiz. É possível, sim, colocar a tornozeleira eletrônica. Beleza? Saídazinha temporária para ele estudar. Beleza? Então, tem os motivos aí para saídas temporárias. Vamos lá, questão correta. 111. A saída temporária é só para regime semiaberto e fechado. O que vocês marcaram, pessoal, essa questão? Questão errada, né? Questão errada. Saída temporária não é para regime fechado. Tá bom? A saída temporária ela é para o regime semiaberto. Ok? É para o regime semiaberto, pessoal. E não fechado. Beleza? Regime semiaberto, lembra? Colônias agrícolas. Colônias agrícolas, industriais, ok? Agrícolas, beleza? A permissão de saída ocorre quando acontece falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Ou necessidade de tratamento médico. Questão correta. Tá, pessoal? Essa permissão de saída, por exemplo, quando morre alguém, ou uma doença grave da mulher dele, né, do cônjuge, da companheira, do ascendente, do descendente, do irmão, né, ou com a questão de tratamento médico também, o próprio preso, é autorizada sim essa permissão de sair, e a gente já sabe que essa permissão de saída é sem escolta ou com escolta? Ela é com escolta. Com escolta. Tá bom? Com escolta. Quem é sem escolta, professor? Na saída temporária. A saída temporária ocorre quando para visitar a família, frequentar cursos profissionalizantes, instrução do segundo grau ou superior, dentre outros. O que vocês marcaram nessa questão, meus alunos? O que vocês marcaram, hein? Questão correta. Cuidado com as competências aí de saída temporária e permissão de saída. Se for para visitar a família também, frequentar um curso profissionalizante, instrução de segundo grau, né, ou até mesmo faculdade, é permitida a saída temporária. Lembra que na saída pode ter a tornozeleira, né, a monitoração eletrônica. Então, tá aí, é um dos motivos também que você pode sair, ter a saída temporária. Visitar a família, curso profissionalizante, fazer faculdade, beleza? Então, vamos lá. A saída temporária depende de autorização do juiz, da execução. E a permissão de saída depende de autorização do diretor do estabelecimento. 114, pode marcar certo que você vai acertar na sua prova. Saída temporária depende de autorização do juiz. Permissão de saída depende da autorização do diretor do estabelecimento. Ok? Então vamos lá, pessoal. A permissão de saída depende do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Permissão de saída? Permissão de saída? Não. Quem depende do cumprimento de 1/6 da pena, além de ser esses requisitos aqui, por exemplo, visitar a família, morte de um parente, frequentar curso profissionalizante, na saída temporária, além de ter esses requisitos, o cara ele tem que cumprir 1/6 da pena, se ele for primário, e se ele for reincidente, 1/4 da pena, para ele poder ter autorização, não para a permissão. Ele tem autorização para a saída temporária. Para a saída temporária, e não permissão, tá bom? Questão errada. Esses cumprimentos de 1/6, se ele for primário, e 1/4, se ele for reincidente, isso aqui é para quê, macho? Isso aqui, ó, isso daqui é para saída temporária, e não para permissão de saída. Tá bom? A duração da permissão de saída será enquanto for necessária a sua finalidade, assim como a saída temporária. Questão 116. Questão, pessoal. Questão errada. A duração da permissão de saída realmente é enquanto for necessária a sua finalidade. Agora,
Assim como na saída temporária, não. A saída temporária ela tem dias determinados, pessoal. Tá certo? Não pode nem passar de 7 dias. Não pode passar aí de 7 dias. Tá bom? Não pode passar de 7 dias. E agora a permissão de saída, professor. Na permissão é enquanto for necessário a sua finalidade. O erro da questão é porque ele estava querendo comparar, ó, assim como a saída, sendo que não dá para comparar a permissão de saída com a saída temporária. Tá bom? A duração de saída temporária não pode ser superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano, correto? Não pode passar de 7 dias. Agora, pode ser renovada? Pode ser renovada sim. Por quanto tempo? Por mais 4 vezes durante o ano, beleza? Então, vamos lá, questão 118. O condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo, com resultado morte, terá direito à saída temporária. Será, professor? Questão errada, não tem direito. Se ele foi condenado por crime hediondo, com resultado morte, além dele não poder ter livramento condicional, né? Se ele for reincidente, ele também, o cara que comete crime hediondo, com resultado morte, ele não tem direito à saída temporária. Ele não terá. Tá certo? Questão 118 errada. O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Questão 119, correta, pessoal. Tempo remido, tanto pelo estudo quanto pelo trabalho, tá certo? Quanto pelo trabalho. O tempo remido é tempo de pena cumprida, então quando você estuda e trabalha, você vai diminuindo a sua pena. Então, esse tempo remido ele é computado para todos os efeitos, tá? Questão 120. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. O que é que vocês marcaram aí, pessoal, na 120? Questão correta, tá? Se o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, ele pode remir, pessoal, por parte do estudo ou pelo trabalho. Trabalho ou estudo, acabamos de falar. Trabalho ou por estudo. Parte do tempo da execução da sua pena. Agora, cuidado nos regimes. Somente se for regime fechado ou regime semiaberto. Regime aberto não tem a questão da remissão, tá? 121. A remissão pelo estudo, olha lá, é feita da seguinte forma. Estudo. 2 dias de pena cumprida a cada 12 horas de frequência escolar. Será que a 121 está certa? Errado, pessoal. Olha, na verdade, 1 dia de pena cumprida a cada 12 horas de frequência escolar. 12 horas. E detalhe, ó. Pessoal, vamos supor, 1 dia, 12 horas, a questão do estudo. Aí, a cada 12 horas de estudo, você perde 1 dia de pena. E o trabalho, professor, como é que fica? O trabalho, a questão de trabalho. Como é que vocês marcariam a questão do trabalho aí, hein? O trabalho, pessoal, 1 dia de pena cumprida, é só se ele, a cada 3 dias de trabalho. Cada 3 dias de trabalho é 1 dia de pena cumprida. Agora, olha o detalhe interessante, ó. Por exemplo, vamos supor que você trabalha 1 dia e 1 dia. Não é isso? Beleza. Aqui você vai perder 1 dia de pena. 1 dia de pena. Por meio do quê? Do trabalho. Né? Professor, durante esse 1 dia de trabalho, a cada 1 dia, além de eu trabalhar, eu passo 4 horas estudando. Cada dia desse, ó, eu tenho 4 horas. Mais 4 horas, tá certo? Professor, eu poderia acumular isso aqui? Esse 1 dia, e na verdade ser 2? Pode. Porque eu posso pegar essas 12 horas de estudo e dividir em 3. Ó. Eu posso botar 4 horas para cada dia. Então, se eu trabalhar 3 dias e durante esses dias de trabalho também eu estudar 4 horas, em vez de eu remir 1 dia, eu vou acumular. Vou somar 1 dia com outro 1 dia, sendo trabalho mais estudo acumuláveis, tá? Então, vamos lá. A remissão pelo estudo é feita da seguinte forma. 2 dias de pena para cada 12 horas de frequência escolar, não. Na verdade, a 121 está errada, porque na verdade é 1 hora, na verdade, 1 dia
tá certo? De pena a cada 12 horas de estudo. E esses 12 horas de estudo pode ser dividido em 3 dias, tá? No máximo, 4 horas em cada dia. Por exemplo, questão 122. A remissão pelo trabalho é feita da seguinte forma. Um dia de pena cumprida a cada 3 dias de trabalho. Aí a questão está correta, tá? Então, se você trabalhar 3 dias de trabalho, você diminui, tem um dia a menos aí de pena cumprida. Ok? Vamos lá, pessoal. As horas diárias de trabalho, de estudo, não poderão ser acumuladas. Acabamos de ver que elas podem ser acumuladas sim. Na questão anterior, eu mostrei para vocês que a gente pode somar aí os estudos com o trabalho e em vez de REM 1, REM 2. Dentro daquelas condições que eu mostrei para vocês, ó. Tá certo? Nessas condições aqui, por exemplo, nesses 3 dias, durante esses 3 dias, além de você trabalhar, você estuda aí pelo menos 4 horas nesses dias e pode acumular, em vez de diminuir 1, diminui 2 dias, através do trabalho e do estudo, beleza? Cuidado com essa questão, pessoal, é uma questão federal, viu? Muita gente se confunde nisso aí e não entende quando lê a lei. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Então, o preso impossibilitado, né, na verdade, ele levou um acidente, né? Ele está dizendo que continuará a se beneficiar com a remissão. Esse acidente não foi porque ele quis, né? Questão correta. Se for por acidente, ele tem direito a ter o benefício da remissão, pessoal? Com certeza. Tá? Então, muita gente acha que pelo fato dele estar acidentado ali, tá bom? Ele não poderia prosseguir. Na verdade, se ele tiver impossibilitado por acidente, né, de prosseguir no trabalho, ou nos estudos também, ele tem o direito de continuar com o benefício da remissão, tá? Questão correta. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar todo o tempo remido, recomeçando a contagem. A partir da data, nós já vimos, pessoal, que quando o preso comete falta grave, na verdade, o juiz não pode revogar todo o tempo remido que ele ganhou com o trabalho e estudo. Quando ele comete falta grave, ele só pode revogar, pessoal, no máximo até o limite de 1/3 do tempo remido, e não todo o tempo remido. Ele só pode revogar, o juiz, no máximo limite de 1/3 do que ele ganhou de tempo remido, tá? E não o tempo total do que ele conseguiu pela remissão pelo trabalho e pelo estudo. Constitui crime, né? Declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. O cara ficar falsificando aí de trabalho para a questão de diminuir a pena. É crime, tá? Questão 127 correto, pessoal. Ó, declarar ou atestar falsamente. Beleza? Crime até de falsidade ideológica, viu? A falsidade, colocar dados, inserir dados falsos. Falsidade ideológica. Né? Ideológica. Ok? Ideológica. Beleza? Então vamos lá. Falsidade ideológica. Então é crime sim você colocar dados falsos para a questão de colocar lá no papel para receber remissão da pena, através do trabalho do estudo. 128. A saída temporária no regime semiaberto poderá ser feita através de monitoração eletrônica. O que é que vocês marcaram na 128? Correto, pessoal. Correto. A saída temporária no regime semiaberto, que a gente já viu, ela pode ser feita através de monitoração eletrônica, tornozeleira, ok? Vamos aqui partir para 129. Não poderá ser usado monitoração eletrônica na prisão domiciliar. Pessoal, questão 129 está ok? Questão 129 está errado. Pode ser usado monitoração eletrônica na prisão domiciliar sim, tá? Questão 130. As penas restritivas de direito são prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos. Pessoal, a questão 130 está correta. Por quê? Quem são as penas restritivas de direito, professor? PRD. Quem são as restritivas de direito? Vamos lá, pena restritiva de direito, pessoal, na questão 130. Quem são? Vamos lá, prestação de serviço à comunidade é a primeira. Professor, essa prestação de serviço é remunerada? Não, não é remunerada. Limitação de fim de semana é uma pena restritiva de direito. E a terceira, vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. Que é a segunda? Limitação de fim de semana. Interdição temporária de direito. São as 3 restritivas de direito. Prestação, limitação de fim de semana, interdição temporária de direito. São as 3 restritivas de direito. Questão correta.
O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade, onde a pena privativa de liberdade não supera a 2 anos. Questão 131, correta. Pessoal, aqui a questão suspensão condicional. Tá? O juiz pode suspender a pena pelo período entre 2 a 4 anos. Tá? Agora, logicamente, uma pena que é privativa de liberdade, PPL, onde essa pena não passa de 2 anos, realmente ele pode suspender a pena, tá? Questão correta. Então, decore esses prazos aqui, tá? Ó, 2 a 4 anos, pena privativa de liberdade, não passa de 2 anos, aí o juiz pode suspender, suspensão condicional da pena. Bom? 132. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Olha o detalhe, ó. Se a pena é inferior a 2 anos, ele pode conceder a suspensão condicional da pena. Agora, se a pena é superior a 2 anos, o benefício qual é, professor, que o juiz pode dar? Ele pode dar o livramento condicional, mas aí tem que cumprir os requisitos, tá? Desde que é cumprida mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. O que vocês marcaram aí? 132. Pessoal, vamos lá. Ó, questão correta. Se ele é condenado e ele não é reincidente, para ele ter o direito ao livramento condicional, além dele cumprir os requisitos, né, a pena tem que ser superior a 2 anos, na PPL, ele tem que ter cumprido 1/3, mais de 1/3 da pena. Olha o detalhe, para o livramento condicional. Mais de 1/3 da pena se ele não for reincidente em crime doloso ou tiver bons antecedentes. Porque se ele for reincidente, aí ele tem que cumprir aí mais da metade, ok? Vamos lá. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a PPL igual a superior a 2 anos, que a gente já sabe. Desde que cumprida mais da metade se ele for reincidente. Aqui está correto, né? Mais da metade se ele for reincidente, porque se ele não for reincidente, aí é 1/3. 1/3. Professor, e se ele for reincidente? Aí é mais da metade. Ele tem que cumprir como requisito para ter a questão do livramento condicional, que é o juiz da execução aí que aplica, né? Então, muito cuidado. A questão coloquei aqui questões, pessoal, trabalhando as hipóteses do livramento condicional com vocês. Então, fica atento na questão desses requisitos de 1/3 e metade, sempre fazendo a relação entre não ser reincidente e ser reincidente. Tá bom? 134. Vamos lá, pessoal. Tá acabando. Questão pra caramba. Será concedido livramento condicional? Olha aí. Se cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas, afins, tráfico de pessoas e terrorismo. Se o apenado não for reincidente específico em crimes desta natureza. O que vocês marcaram na 134 aí? Correto, pessoal. Ó, o livramento condicional, ele é permitido para quem comete aí crimes hediondos, tá? Mas detalhe, não pode ser reincidente específico na prática desse crime. Ele não pode ser reincidente em crime específico em crime hediondo, não pode. Agora, professor, interessante, né? Se ele for reincidente específico em crime hediondo, nesse caso, pessoal, ele não tem direito ao livramento condicional. Professor, qual é o prazo que eu tenho que cumprir para eu ter direito ao livramento condicional? Eu tenho que cumprir mais de 2/3 da pena para eu ter direito ao livramento condicional relacionado quando eu cometo crimes hediondos, tá? Crimes hediondos, prática de tortura, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tá bom? Mas temos um detalhe, ó, não pode ser reincidente na prática específica desses crimes de natureza, tá? Dessa natureza. Então, se atenta ao detalhe que tem que cumprir mais de 2/3. Professor, se for reincidente específico, tem direito ao livramento? Não tem. Vamos lá. Se o apenado for reincidente específico em crime hediondo, não pode obter o livramento condicional. Foi o que eu falei, questão correta. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado a PPL, que é a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível por crime hediondo.
aliás, a verdade, em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício ou por crime anterior. O que é que vocês marcaram aí, pessoal? 136, ó, vamos lá. Revoga-se o livramento se o liberado quando ele é condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por um crime cometido durante a vigência do benefício. Então, vamos supor que o preço está lá em livramento. Aí, durante esse período que ele está em livramento, ele foi condenado, vim aqui, a uma pena privativa de liberdade, já foi transitado em julgado, ou seja, sentença irrecorrível, pelo crime cometido durante a vigência do benefício. E aí, professor, vai ser revogado o livramento? Será que vai ser revogado, hein? Com certeza. Com certeza. Agora, detalhe, pessoal, tem que ter sido condenado, viu? Se ele comete o crime durante o livramento, ó, tem que esperar a questão da sentença irrecorrível. Tem que ser transitado em julgado para que seja revogado o livramento. Tá bom? Tem esse detalhe. O juiz de ofício, a requerimento do interessado do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação. Pessoal, o que é que vocês marcaram na 137? Vamos lá? O juiz de ofício, ou seja, ele faz na hora que ele quiser, não é isso? Ou seja, ele vai lá e julga extinta a pena privativa. Não é isso? De ofício, ele não precisa nem de representação nem de pedido. Então, o juiz de ofício, ou também a requerimento do Ministério Público, né, do interessado também, ou representação do próprio Conselho Penitenciário, esse juiz ele pode julgar extinta o quê? A pena privativa de liberdade. Ele pode julgar extinta essa pena. Né? Se o quê? Se expirar o prazo do livramento sem revogação. Então, vamos supor que durante o período que ele está aqui, ó, em livramento condicional, não for revogado por nenhuma hipótese, quando acabar esse período, o juiz vai lá e faz o quê? Sua pena está extinta. Julgar extinta a pena privativa de liberdade. Deu para entender? É isso que ele está querendo falar. Beleza? De uma maneira bem mais simples. Questão correta. Transitado em julgado, a sentença que aplicar a medida de segurança, será ordenada a expedição de uma guia para execução. Pessoal, questão 138, questão correta. Por exemplo, transitado em julgado, uma sentença que aplica medida de segurança. Ora, quando é aplicada a medida de segurança, vai ser ordenada uma guia, vai ser expedida uma guia, né? Essa guia para a execução da pena, da execução da medida de segurança, com certeza. Tá bom? Questão bem simples, questão correta. Vamos aqui partir nos nossos estudos, pessoal. Estamos quase acabando. As nossas 155 questões de lei de execução penal. Tá certo? Vamos lá. Só lembrando que se chegar aí, pessoal, as nossas 25 curtidas, esse vídeo vai ficar salvo, tá bom? Para vocês. Então, vamos lá. Questão 139, não é isso? As medidas de segurança são internação em hospital de custódia. Vamos lá. As medidas de segurança. Quais são as medidas de segurança? Internação em hospital de custódia ou psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial. Questão correta, tá, pessoal? Realmente, quando falar em MS, medidas de segurança, nós temos que pensar no hospital, né, psiquiátrico e também no tratamento ambulatorial. Isso é uma das medidas ambulatorial, que é uma das medidas aí de segurança, as duas medidas de segurança. Né? A internação no hospital ou também ele pode ser submetido a um tratamento ambulatorial. Tá bom? Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença. Bem simples, né, pessoal? Se tem um excesso, se o juiz pratica um ato além dos limites fixados na sentença, na verdade, se é praticado um ato além dos limites que forem fixados na sentença, com certeza o que for passado o limite é excesso, né? Questão bem simples. Haverá excesso ou desvio de execução. Beleza? Que é a questão mais tranquila. Bom? O Ministério Público pode provocar um incidente de excesso ou desvio de execução, assim como o próprio sentenciado. Questão correta. Quem é que provoca, professor, o incidente? Quem é que diz que teve excesso? Pode ser o próprio MP ou também pode ser o próprio sentenciado, se ele perceber que teve excesso. Né? O sentenciado ele pode provocar
dizendo que teve a questão do excesso ou desvio de execução. Então, questão correta, tá? 142. Qual o detalhe? O Ministério Público pode, assim como o sentenciado pode. Beleza? Então, vamos lá. Questão 143. Vamos lá. 143. Qualquer órgão da execução penal pode suscitar um incidente de excesso ou desvio de execução. Questão correta. Pessoal, ó, Ministério Público pode, sentenciado pode. Quando tem excesso no cumprimento das penas aí, desvio de execução, qualquer órgão da execução penal, qualquer órgão, não precisa só ser Ministério Público, até mesmo sentenciado, pode suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução, caso seja descumprido essa questão dos limites. Tá bom? Qualquer órgão da execução penal, qualquer órgão. Beleza? Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde, o preço fica doido, o juiz de ofício ao requerimento do MP da Defensoria da Autoridade Administrativa pode determinar a substituição da pena por medida de segurança. E aí, pessoal? 144. Questão correta, né? Questão correta. Se, durante a execução da pena privativa de liberdade, ter a questão da doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, o requerimento do MP, pode ser até o próprio defensor, da autoridade administrativa também, o diretor, o presidente do estabelecimento, pode sim determinar, tá? O juiz, logicamente, que tem os requerimentos, pode determinar essa substituição da pena por uma medida de segurança, que a gente já sabe quais são as medidas de segurança, que a gente já estudou, que é a questão de ir para o hospital, de custódia, né, ou ser submetido a um tratamento ambulatorial. Então, aqui ele vai para o hospital, né, pode ir para o hospital ambulatorial, ou pode também a questão do tratamento ambulatorial. Tá? Questão do tratamento ambulatorial. Então, pode ocorrer essa substituição da pena por essa medida de segurança, caso ele venha aí ficar doente mental, ficar perturbado na saúde mental. Agora, o juiz pode de ofício fazer isso, ou a requerimento. 145. Vamos lá, pessoal. A pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, né, poderá ser convertida em restritiva de direitos. Então, aqui a gente já vai trabalhar as questões onde eu pego uma PPL e troco por uma pena restritiva de direito, que é uma PRD, tá? Transformação da PPL em PRD, ou seja, preso para restritiva de direitos, mas tem alguns requisitos. Vamos lá. A pena privativa de liberdade que não seja superior a 2 anos, então já começa por aí. Para substituir por uma restritiva de direito, não pode ser superior a 2 anos. Pode ser convertida em restritiva de direitos quando condenado esteja logicamente, cumprindo a pena em regime aberto, então só pode ter transformação para restritiva de direitos se ele estiver em regime aberto, e tenha cumprido pelo menos 1/4 da pena e os antecedentes e a personalidade dele indiquem ser uma conversão totalmente recomendável. Então, o que é que acontece? Ele vai estar lá no regime aberto, e ele pode, lógico, em PPL, né, privativo liberal regime aberto, e essa pena aqui pode ser convertida em quê? Ela pode ser convertida em uma restritiva de direitos, ok? Ela pode ser convertida em restritiva de direitos tranquilamente, beleza? Agora tem que ter alguns requisitos, professor. Qual é? Primeiro, tem que estar em regime aberto. Segundo, não pode ser uma pena superior a 2 anos. Terceiro, tem que ter cumprido 1/4 da pena, né? E tem a ver também, vai ser analisada a personalidade dele, e que indique essa conversão ser recomendável. Questão aí, 145, questão correta, ok? Então, não pode ser superior a 2 anos. Tá bom, pessoal? Lembra das restritivas de direitos? Limitação fim de semana. Lembra que eu falei para vocês? Quem são as restritivas de direitos? Vamos lá, pessoal. Quem são as restritivas de direito que eu acabei de colocar? Prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana e a questão, pessoal, da interdição temporária de direitos, tá certo? Interdição temporária de direitos. Então, pode acontecer isso com esses requisitos aqui, tá? Então, essa questão aqui ela é perfeita para você revisar esse assunto. A pena de prestação de serviços à comunidade, vamos lá, tá acabando, tá? Será convertida quando o condenado praticar falta grave. Questão correta. Vamos lá. A pena de prestação de serviços à comunidade,
que é uma das restritivas de direitos, pena restritivas de direitos, será convertido quando o condenado praticar falta grave. E aí, pessoal, o que é que vocês marcaram a 146? Questão correta. O que é que acontece? Ele está em PRD, praticou falta grave, o que é que acontece? Volta para PPL, meu amigo. Volta para a privativa de liberdade. Por quê? Porque ele cometeu falta grave. Questão correta. Então, pode, assim como eu posso converter uma PPL para PRD, eu posso pegar um restritivo de direito quando ele comete falta grave e voltar para a privativa de liberdade. 147. A pena de prestação de serviços à comunidade, né, pena de prestação de serviços à comunidade, que não é remunerada, será convertida quando não for encontrado por estar em um lugar incerto. 147 correta. Vamos supor que ele já está na pena restritiva de direito. Aí ele não foi encontrado, não estava em lugar incerto, não sabido, desatendeu as intimações por edital, cagou no pau, né? Como se diz aí a nossa gíria. Então aí ele praticamente ninguém sabe onde ele estava. Então nesse caso, pessoal, o que é que acontece? Essa pena restritiva de direito aí, né, que por exemplo ele estava em prestação de serviço à comunidade, ela vai ser o quê? Convertida. Pode ser convertida em privativo de liberdade de novo, tá bom? Porque ele não foi encontrado, estava em um lugar que ninguém sabia, foi intimado e não tomou ciência, na verdade, desatendeu as intimações, na verdade, beleza? Então pode sim, além de eu pegar e transformar uma PPL para uma PRD, eu posso transformar uma PRD para uma PPL tranquilamente, beleza? A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando não comparece justificadamente a entidade ou programa em que deva prestar serviço. E aí, pessoal? A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando ele não comparece. Ó. Então, ele não compareceu a uma entidade ou um programa em que ele devia estar prestando serviço. E ele já estava numa prestação de serviço à comunidade, numa PRD, que é uma pena restritiva de direitos. Professor, quem é apenas pena restritiva de direito? Nós já sabemos. Né? Temos a interdição de direitos, nós temos limitação do fim de semana, a questão da limitação, que vocês não podem esquecer, e tem aí a prestação de serviço à comunidade, né? Comunidade. Isso são as PRDs, que a gente chama, tá? PRDs. Professor, detalhe, se ele não comparecer, não justificadamente, se ele não comparecer injustificadamente. Injustificadamente. Tá? Se ele não comparece injustificadamente. Então, esse é o detalhe, beleza, pessoal? A gente não pode esquecer desse pequeno detalhe aí para vocês, tá bom? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, vinha uma doença, perturbação da saúde mental do juiz, né? Ou o cara ficar doente mental, perturbação da saúde mental, né? O juiz de ofício pode, ou a requerimento do MP, da defensoria, da autoridade administrativa, pode pegar essa pena e substituir por uma medida de segurança, questão correta, inclusive ela até é questão repetida, tá? Mas é importante a gente lembrar que se ele tiver doente mental, perturbado da saúde, o juiz de ofício, a requerimento do MP, defensoria, autoridade administrativa, pode pegar essa pena e substituir pela medida de segurança. Professor, quais são as medidas de segurança? Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a questão do tratamento ambulatorial, para ele se tratar aí. Beleza? Vamos aqui para 150, as nossas questões finais. Concedida a anistia, o juiz de ofício, né? O juiz de ofício a requerimento do interessado do MP, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarar extinta a punibilidade. O que é que vocês marcaram na 150, pessoal? Questão correta. Questão da anistia, né? Vamos supor que foi concedida a anistia do preso. Né? Uma lei vai lá e anistiou o preso. Aí o juiz, né, de ofício, ou requerimento do MP, ou com proposta da autoridade administrativa, ou até mesmo do Conselho Penitenciário, que é um órgão consultivo, né? Consultivo. Um órgão consultivo. O que é que eles fazem? Declara extinta a punibilidade. Questão 150 correta, tá? Então, quem declara a extinção da punibilidade, pessoal, quem declara extinção de punibilidade é o juiz. Mas, logicamente,
se for concedida a anistia, né, por meio de lei. Nos termos da lei de execução penal, classifica-se como incidente de execução penal quem, incidente da execução penal. O pedido de conversão da pena privativa de liberdade em sanção restritiva de direito. Ou seja, eu tenho uma pena privativa de liberdade e vou converter em uma pena restritiva de direito. Professor, como é o nome disso aí? O nome disso aqui, dessa conversão, é o que a gente chama de incidentes da execução penal. Então, o pedido da conversão, né, da privativa de liberdade, pedindo para converter em PRD, com certeza é um incidente de execução penal, ou seja, acontece. É um incidente de execução, tá? Questão 151, correta. A conversão, excesso, anistia, né, constituem incidentes de execução. Questão 152, correta. Pessoal, conversão durante o cumprimento da pena. A questão do excesso, lembra que é a questão dos excessos, dos desvios? A anistia pode acontecer durante a pena. Então, tudo isso aqui, conversão, excesso, anistia, é o que a gente chama de incidentes de execução. Então, você já vai decorar aí no seu material que a gente vai entender que isso aqui é um incidente de execução. Tá bom? Então, vamos lá. 153. É defesa ao integrante dos órgãos de execução penal. Vamos lá. E ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como expor o preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena, questão correta. Pessoal, defesa é interessante, defesa, na verdade, né? É defeso ao integrante. Quando eu digo é defesa, é a mesma coisa que proibido, tá? Proibido. É proibido aos integrantes do órgão de execução, ao próprio servidor, fazer o quê? Atos, expor o preso, né, a inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Então, se ele fizer isso, com certeza aí é totalmente proibido. 154. Professor, bizu, contra as decisões do juiz da execução, cabe recurso? Cabe. Cabe o nome de recurso de agravo. Recurso de agravo contra as decisões do juiz. Pessoal, isso aqui cai tanto em prova. Então, dessas decisões que acontecem no âmbito da execução penal, cabe o recurso de agravo. Cabe o recurso de agravo, tá bom? Cabe recurso de agravo, tá bom? Então, não esqueça desse detalhe aí. Beleza? 154. O condenado por... Vamos deixar vocês resolver a questão 154. Vamos lá. Resolva a 154 e resolvam a 155. Vamos lá para a gente finalizar. Pessoal, muito bom, viu? 155 questões. Questão pra caramba, viu? Aí essas aulas aí para vocês. Compartilhar o nosso canal, curtir as nossas aulas, beleza? Show de bola? Então vamos lá. Respondam aí, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Recurso especial e agravo, pessoal. Então, vamos lá, vamos lá. Responderam aí? Responderam? Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vamos lá responder. Vamos lá responder. Professor, tem aluno perguntando se esse recurso de agravo aqui, que é contra as decisões de um juiz. Quando o juiz dá uma decisão, aí o advogado, por exemplo, pode entrar com recurso de agravo contra as decisões do juiz. Ele é sem efeito suspensivo, tá? Sem efeito suspensivo. Isso aqui cai demais em prova. Sem efeito suspensivo. Não tem o efeito suspensivo da pena. Ele não deixa de cumprir a pena por causa que entrou com recurso, não, tá? Então, vamos lá responder. Aí. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho, assim como preso provisório, questão 104, correto. Preso provisório e preso por crime político não é obrigado a trabalhar, tá? Em regra, os presos em regime fechado, né, sujeitos à pena privativa de liberdade,
né, e também o semiaberto, eles têm direito a trabalhar, né? Na verdade, é um dever trabalhar e ainda de receber remuneração, tá bom? Então, em regra, o preso sujeito à pena privativa de liberdade, ele é sujeito sim ao trabalho, obrigado. Agora, preso por crime político e preso provisório, eles não são obrigados a trabalhar, tá bom? Questão correta. Então, mais um detalhe aqui para você gravar. Crime preso por crime político, preso provisório não estão obrigados a trabalhar. Beleza? E a nossa última questão. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial do albergado. E aí, pessoal, se não tiver um estabelecimento adequado, né? O cumprimento da prisão civil, por exemplo, que existe prisão civil, né? E da prisão administrativa, ela se efetivará em sessão especial do albergado? Não. Se não tiver um local adequado para a prisão civil da prisão administrativa, o que é que vai acontecer, professor? Professor Muniz, como é que faz? Aí, ele vai para uma sessão especial da cadeia pública. Cadeia pública. Beleza, pessoal? E aí a gente chega no final. Lembrando que a cadeia pública é destinada aos presos provisórios, né? Mas é uma espécie aí de arranjo, né? Na verdade, se não tiver um estabelecimento adequado para o preso, aí que sujeitar a prisão civil e prisão administrativa, vai se efetivar na cadeia pública na sessão especial, ok? Então, pessoal, chegamos no nosso final. Resolução de 155 questões. Agradecer a Deus primeiramente. Acredito que vocês aí gostaram da nossa resolução de questão. Pessoal, curta, compartilhe nossos vídeos. Não deixe de sair do nosso canal sem deixar o like, pessoal. Aqui é questão pra caramba. E eu sempre vou estar resolvendo muitas questões para ajudar vocês aí no concurso de vocês. Beleza, pessoal? Valeu e até as nossas próximas resoluções de questões.